Retomando aqui o nosso segundo tempo. Retomando o nosso segundo tempo aqui, no nosso evento, falando um pouco sobre o Black Friday e o que a gente tem nesse segundo semestre também em todos os eventos, um esquenta. Queria chamar aqui a Monique Lima, cofundadora e CEO da Mimo Live Sales. Obrigado por ter vindo. Depois, o currículo também dos demais era um currículo tão grande que eu preferi que cada um se apresentasse, o Ricardo também. Pode pegar aqui um microfone, Monique. E aí, 61% das pessoas, pelo menos nas pesquisas, porque a gente estava lidando bastante aqui com dados, falam sobre o quão relevante é o live commerce hoje, principalmente pela humanização e também de vários elementos que falam sobre desconto e o quanto a live interativa também faz com que as coisas sejam alteradas ao longo da transmissão. Queria que você falasse um pouco sobre o teu produto, sobre o que vocês fizeram em termos de desafio e trazer também vários insights para o pessoal aqui, como é que eles podem aplicar isso ao longo desse próximo semestre, tá? Perfeito, pessoal. Bom dia. Ainda bom dia, não sei mais. Super obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Para dar um resuminho antes da gente entrar aqui no talk, eu sou Monique Lima, sou CEO e cofundadora da Mimo. A Eti, que está ali atrás, é minha cofundadora e CPO, e a Ma, que está aqui, é nossa Head de Growth. A gente está fazendo live shopping, gente, há mais de 2 anos, que é uma coisa interessante, né, de pensar. Então, a gente começou no comecinho da pandemia. Existe desde 2016 na China, hoje já é responsável por 30% do e-commerce na China, que é um número muito expressivo. E quando a gente pensa realmente nesse número, gente, é um Brasil inteiro, tá? Então, são 200 milhões de pessoas hoje que escolhem comprar por live do que comprar no e-commerce, porque elas têm uma experiência mais humanizada. Então, elas conseguem tirar dúvida na hora, elas conseguem ter a compra ali mais assertiva do produto que elas querem, aquela taxa de troca diminui consideravelmente e, por consequência, a gente tem um aumento também de conversão considerável. Eu vou trazer aqui para vocês um panorama bem legal, tá? E eu não sei se tem timer, não tenho timer, né? Mas então, o pessoal aí do evento vai me contando quando a gente bater uns 30 minutos, só para eu poder trocar aqui, a gente tem um tempinho para bater um papo também. O que é a ideia aqui, gente? É trazer para vocês um panorama geral de live shopping Latam, tá? Do que a gente está vivendo aqui. Então, existe live shopping da China, é diferente a maneira de fazer, é diferente a maneira de vender, e o que eu vou trazer para vocês são dados fresquinhos do que a gente tem feito. Hoje a gente tem o maior volume de lives da América Latina e a maior database, então a gente tem muitos dados. Quem entra na live, por quê, que pergunta faz, quanto tempo fica, onde clica, e a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe também. Aqui no clicker é para cima, né? Ponto para cá, já. Não, não rolou. Tá, ok. Foi. Então, gente, bom, o nosso assunto aqui agora, claro, né, o assunto mais quente do ano para todos nós é a Black Friday. E a gente já convive com live shopping, live commerce, sendo aí um nome quando é falado sobre tendência, inovação. Muita gente fala que o live shopping é o próximo passo do e-commerce. Então, a gente veio do varejo físico, foi para o e-commerce, e do e-commerce a gente também vai ter o live shopping como essa revolução na maneira de comprar digitalmente. Para a Black Friday não podia ser diferente, porque a gente brinca que na Mimo todo dia é Black Friday. Porque uma live, a gente tem um comportamento muito on demand, né? A gente quer nossa comida na hora, a gente tem a nossa comida na hora que a gente quer, a gente tem os nossos produtos, a gente tem o nosso carro. Por que eu vou parar minha vida para ver a live dessa marca? Então, eu acho que é aí que mora o que é o live shopping, é o FOMO, é o Fear of Missing Out, é o senso de escassez. Então, por que todo dia a gente brinca aqui na Mimo Black Friday? Porque, sim, tem que ter uma oportunidade, né? E é um desconto. Claro, gente, o desconto é o best-seller de live shopping no mundo. Mas não necessariamente só o desconto. Pode ser um conteúdo diferente, pode ser uma educação sobre um produto eletrônico, sobre um produto, vou falar de alimentação. Então, é muito legal que a gente consegue explorar muito melhor esse produto. E aí, claro, se todo dia é uma Black, imagina quando chega Black, né, gente? Então, até cheguei aqui um pouquinho atrasado, que eu estava em Nova York, a gente já tem clientes lá fora hoje falando de Black lá, e é muito legal, porque realmente essa se tornou a data que quem não experimentou live shopping ainda, prova na Black, começa na Black. E é muito interessante, porque a gente, claro, tem todos os gatilhos para conversão e tudo mais,
Mas, claro, o Black é oferta e é desconto, né? Então, é legal que a gente consegue unir todos os dados com essa experiência de alta conversão. Para falar rapidamente sobre live shopping, tá? Não rapidamente, eu talco inteiro sobre isso, mas sobre definições. Basicamente, eu tenho live stream e e-commerce na mesma experiência. Então, quando a gente fala de venda por live em rede social, que depois eu clico e vou para o site, a gente não está falando de live shopping. Quando a gente fala da tecnologia clicável na mesma tela, isso é o live shopping, isso é o live commerce, é não fricção. Isso acontece dentro do site das marcas, com integração com o Traycorp. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira omnichannel mesmo, uma maneira ali sem fricção nenhuma, que é a melhor experiência, claro, para conversão. Então, o consumidor ele vai entrar, ele vai fazer perguntas no chat, ele vai clicar no produto que ele quer e ele vai comprar na mesma tela. Para o consumidor, conforto e praticidade. Então, todos vocês aqui podem entrar. É só um link, eu entro ali no site e eu tenho toda essa experiência super imersiva. E para a marca é venda em escala. Então, uma marca pode fazer uma live para 100 pessoas, 1.000 pessoas, 100.000 pessoas. E aí também é legal trazer para vocês que, claro, né, gente, os números da China são totalmente diferentes dos números Latam. Isso dito, a gente tem números muito expressivos já, tá? Então, pô, eu estou falando da China, a gente está falando de um público nativo digital. A gente está falando de um volume muito maior de pessoas. Então, as lives médias deles são as lives de 10.000 pessoas, as lives de 100.000 pessoas é dia a dia, a live de 1 milhão, elas acontecem com uma frequência muito maior do que aqui. Aqui, eu venho antes da Mimo de Agência África, então eu trabalhei bastante naquelas lives grandonas de sertanejo, que batem 3 milhões de acessos simultâneos e tudo mais. Aqui a gente não chegou nesse nível ainda, tá, com o live shopping, mas também é legal trazer para vocês que o que a gente chega hoje, que é uma marca média de 10.000 a 20.000 pessoas, ou marca menor até 2.000 pessoas, ou, enfim, com esforço de mídia dá para chegar aí até 100.000, essa é a média hoje do Brasil, tá? O que é legal trazer para vocês? Que é claro, gente, eu não tenho 1.000 pessoas numa loja em 1 hora comprando. Então, já é muito expressivo, já está deixando as pessoas muito felizes com relação à conversão em números que a gente consegue trazer. Aqui um contexto, tá, que eu contei, dei um pouquinho de spoiler no começo, mas basicamente surgiu em 2016 na China. Iniciaram-se experimentos na Europa antes da pandemia, tá? Então tem a Bambuser lá e alguns players começaram lá. A gente fez a nossa primeira aqui em junho de 2020 e foi interessante, né? Porque aquele momento eureka que a gente teve de, poxa, se não saiu da China até agora, o varejo com as portas fechadas, acho que é o momento de testar, né? Todo mundo pensou igual, gente. Então, assim, da China para o mundo aconteceu mesmo em 2020 com a pandemia, tá? E aí, no comecinho, era muito legal, porque a gente percebia que, claro, só crescia, né? E só cresceu até hoje. E quando a pandemia terminou, né? Quando a gente, né, tá vendo assim esse momento que a gente está voltando e tudo mais, continuou crescendo. Então, a gente percebe que é algo que, sim, é pandemia-proof, não à toa, né? Nasceu em 2016 na China, onde não tinha pandemia, mas a gente também percebe que uma vez que a marca testa e entende esse relacionamento que ela vai ter mais próximo do consumidor, realmente veio para ficar. Demoraram um pouquinho ali nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos eles têm um formato diferente, então são normalmente marketplaces, tá? Não são tantas soluções white label que existem lá. Hoje existem mais de 40 soluções, tá, gente? Só para vocês entenderem, no mundo, então o negócio está bem grande. E as soluções que existem, das maiores que existem nos Estados Unidos, é uma que chama Shop Shops, que é um aplicativo que vende Fifth Avenue para chineses, que é genial. Então, onde você quer ir? E aí eles vão enfim, compram e entregam na China. Hoje, o que é legal, gente? Já está presente em todos os lugares do mundo, tá? Então, também tem players em África, enfim, então o negócio realmente se espalhou. Quais são as principais vantagens? É a experiência mais pessoal. Isso é uma coisa que a gente percebe quando a gente olha os números de penetração de e-commerce, né? Aqui é 9%, Estados Unidos é 20%, China 30% e crescendo. E as pessoas que compraram pela primeira vez na pandemia, que são várias, claro, a gente está crescendo pra caramba, muitas melhorias, mas ainda não é expressivo. A principal pergunta que a gente faz para alguém que nunca comprou digitalmente é por quê? Não tenho certeza se vai chegar na minha casa. É confiança, né? Então, o que é legal? A gente consegue entregar a primeira fricção que existe hoje do comércio digital. Que é, cara, eu estou te chamando pelo nome. O seu produto vai chegar na sua casa. Então, é muito interessante, assim, porque realmente a gente consegue
quando a gente olha para os gaps, né, que a gente ainda precisa preencher, a gente consegue preencher vários deles. Esse processo de compra sem fricção e, claro, eu consigo explicar melhor o produto. Então, aquele tutorial que eu vou ver no YouTube, eu entro no site, vou ver o tutorial no YouTube, vou pensar na minha compra, ele acontece ali. Só que ele acontece ali com alguém te falando, olha, se você comprar agora, você tem X%, só que você tem mais 5 minutos. Então, realmente, dá aquele estímulo adicional para a pessoa converter e converter rápido. O que é possível vender numa live, gente? Isso aqui é total China, tá? Porque é muito legal que a gente começou aqui testando com moda e beleza, mas hoje a gente tem mais de 16 segmentos. Então, sim, dá para vender tudo via live. É um conteúdo. É um conteúdo onde eu vou falar dessa camiseta, vou fazer um desfile, vou fazer um setup aqui para falar desses móveis. Gente, a gente vende até agronegócio, tá? Para buyer, uma live B2B, 7 da manhã. Então, dá para vender tudo via live. Na China, a Taobao, que é o maior shopping de live digital do mundo, eles começaram com marcas, mas muito rápido eles foram para esse terceiro, que pode ser um fazendeiro, um agrícola, tem os KOLs, né, que são os influenciadores que vendem para marcas e pegam percentual. Eles unem culturas. Então, pensa que, assim, esse cara aqui, ele acorda e ele é um senhorzinho que mostra a fazenda dele e ele bomba de vender pêssego fresco. É só esse produto que ele tem. E ele vende muito. Então, é muito legal, porque se a gente colocar isso aqui para o Brasil, como a gente sempre fala desde o começo da Milma, imagina pegar um indígena no Amazonas, que faz a cestinha de palha, aquela coisa linda, que, pô, infelizmente, hoje ele vende por R$1 para venderem por 1.000 no Iguatemi. E essa é a diferença, né? A gente vai conseguir aproximar as pessoas de uma maneira que hoje não existe. A gente tem isso, né? A gente tem essa beleza, a gente tem o artesanato, mas hoje a gente tem... Eu preciso ter um mínimo de poder aquisitivo ali para começar a me digitalizar. E, claro, hoje existem cada vez mais soluções incríveis para esse primeiro passo. Mas aqui, gente, a gente está falando de um outro nível. A gente está falando de uma pessoa com celular e internet, que todo mundo tem aqui também, conseguir vender via live o seu pêssego. E aí vai disso a Chanel, a luxo, a colchão, tudo que vocês imaginarem. Apartamento, gente. E é muito legal. Na China, eles fazem todo ano um concurso do que não foi vendido via live ainda. E no último ano eles venderam um foguete. Não sei quem comprou um foguete, quem vai fazer com o foguete, mas enfim, venderam um foguete, que é um desafio que eles fazem todo ano. Aqui, para trazer um pouquinho para vocês do que a gente tem feito, a gente começou com moda e beleza, são os segmentos que mais se vende live shopping no mundo, e a gente começou a testar. E aí teve um case que mudou muita coisa para a gente, que foi um case da Zissu de colchões, que é uma DNVB super bacana. E é o colchão do Fasano, né? Um colchão premium de 5 a 15 mil reais. É um colchão incrível. Mas é um colchão caro, né? E aí é um colchão que exige uma audiência segmentada e tudo mais. E, gente, a gente fez essa live da Zissu com todo um approach que eu vou falar aqui para vocês, desse como que é fundamental, e simplesmente a gente esgotou o estoque do mês da Zissu. Nesse dia, né, a gente saiu para comemorar. Porque a gente falou, cara, eu não imaginava que ia vender tudo isso. A gente, inclusive, com os donos da Zissu, conversou sobre isso. Foi muito grande, né? Foi muito mais expressivo do que a gente imaginava. O que isso fez com a gente? Cara, abriu-se um portal, gente, que hoje a gente vende de tudo. Porque a gente achava que o consumidor não estava pronto, mas ele já está. O consumidor já está lá. Então, assim, antes a gente ia na loja, sentava, sentia o colchão. Hoje as pessoas já compram um colchão via live. Olha que mudança de comportamento importante, né? Então, assim, hoje temos apartamento que a gente vende, tentando pensar nos mais diferentes, assim, mais agro também, acho que é super diferente, itens muito grandes, tickets mais altos. E aí você pensa, poxa, eu não vou fechar um carro numa live, mas a live ela acaba funcionando como um filtro de lead super qualificado. Então, eu convido essas pessoas, já estou qualificando elas, e aí, quando eu estou ali finalizando, qual que é o meu KPI? Não é a conversão no cartão, mas é quantos pedidos eu gerei, quantas visitas eu gerei. Então, é muito legal que dá para a gente explorar para serviço, para educação, para muita coisa. Gente, a gente hoje, então, já dei esse spoiler, a gente tem esse maior volume de lives realizadas, tem a maior base do mercado, a gente é realmente especialista em live e-commerce. O que a gente descobriu com isso? A gente descobriu que o como é fundamental. A gente descobriu que a gente está na primeira curva e que apenas o ato de colocar a tecnologia não é o que faz verão.
A gente, claro, trabalha muito nessa tecnologia, tem uma tecnologia incrível, cada vez mais customizada, então que você consegue mudar a cor, deixar customizado tanto para a marca quanto para o consumidor que está vendo. Na China existe um comportamento que é natural para eles, mas que é uma tela um pouquinho mais visualmente cheia. Aqui não, é muito mais clean. O nosso consumidor consegue tirar o chat se ele quiser, tirar o destaque. Ele mesmo faz a experiência como ele quer. Isso dito, não é apenas eu abrir uma live, né? Eu tenho que pensar, o que eu vou colocar lá? Por que isso que eu estou colocando é diferente do que o meu e-commerce? Porque senão as pessoas entram no e-commerce. Que tipo de oportunidade que eu estou trazendo? É um conteúdo diferente? É um desconto? Qual é a audiência que eu estou levando e de onde? Então, é muito legal que a gente foi percebendo como é que é essa trilha para uma live perfeita. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Então, aqui a gente tem de tudo, tá? Então, assim, o que é legal também de trazer, a gente adora falar isso. A gente aqui no Brasil conheceu o Live Shop como Big Lives, né? Que, para Magalu, para Americanas, faz super sentido. Mas para a recorrência, para o dia a dia, não pode fazer sentido, é muito caro, né? É um custo muito grande. Então, como é que é a live da China, gente? É celular e internet. Isso aqui é a Fabi Justus na casa dela, celular e internet, ensinando a fazer drink que ela faz no final de semana. E a Grey Goose nunca vendeu tanta Grey Goose em uma hora. É muito simples. E a simplicidade vende, aproxima. Então, quanto menos produção, mais o consumidor se sente próximo, mais o consumidor interage e mais ele compra. Então, é aquela coisa de, nossa, eu vou fazer uma live, meu Deus, eu preciso de câmera, estúdio. Começou errado. Não precisa. É o contrário. Se você fizer o teu produto sendo aberto por um influenciador na casa dele, eu te garanto que você vai vender mais se você fizer uma super produção. A gente tem dados disso hoje. Então, é muito legal. Aqui tem live de Philips, também feita com celular. Aqui tem de tudo, tá, gente? Então, tem câmera, aqui com o Léo Santana, com o Whirlpool, ali com o Dolce & Gabbana, e tem live sem câmera. Acho que dá para, mais ou menos esteticamente, vocês conseguem ver a diferença, né? E o consumidor vê a diferença, acha ruim, ele acha ótimo. Ele sente que é um bate-papo, que ele está ali para continuar. Enquanto se tem muita produção, eu sou um espectador. Eu estou ali para assistir, não estou ali para comprar, interagir. Então, é legal trazer isso para vocês. Com relação ao storytelling, tá? A gente tem um slide para falar disso, mas acho que tem exemplos aqui legais de trazer. Então, aqui é dica de drink, dica de estilo, skincare, receita, desfile, a Bayer que eu falei para vocês, Samsung. Então, assim, claro que tem que ter um assunto. Claro que esse assunto não pode ser só venda, 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 tá? Então, hoje na China, por exemplo, isso funciona. Por quê? Eles já estão num outro lugar. Aqui não, aqui a gente tem que criar um storytelling. Então, tem uma outra live que a gente fez que não está aqui para North Face, que basicamente a gente fez uma aula de trekking, uma aula de aventura. Então, a gente foi para um parque, fez uma aula de trekking, e aí pegamos um influenciador super bacana, o Carlos Santalena, tinha subido 7 vezes o Everest. Então, ele mostrava a aula, como você fazia, e ao mesmo tempo que você curtia aquele canal off, você via que o tênis não derrapava. Então, é muito legal, porque a gente conseguiu literalmente fazer o que a gente chama de shoptainment, né? Que é o entretenimento com a compra ali ao mesmo tempo. Esse é o creme de la creme, gente. Quando tem alguma coisa assim que passa, que a pessoa vai assistir mais tempo, e eu vou falar já desse tempo, desse rate do tempo que eles ficam, aí a gente chegou num lugar legal, porque a gente gerou ali aquele awareness, a gente gerou mais engajamento, a gente trouxe o consumidor para perto e, by the way, ele comprou. Esse é o melhor. Boa. O que a gente tem aqui, tá, gente? Alguns cases, claro, que essas marcas permitiram de compartilhar. Então, hoje, C&A, as lives são no app deles, são 800% a mais de venda durante as lives, tá? Então, com uma média de 20 mil pessoas ali comprando em 1 hora, sem esforço de mídia, que acho que é algo importante de trazer. Então, claro, eles têm uma base grande, mas é algo bem lapidado. Por quê? É melhor eu ter menos pessoas com potencial maior de conversão do que aquelas lives gigantescas que ninguém compra. Bayer, as lives 7 da manhã B2B, a Whirlpool, um ROI de 5 vezes. Então, são lives, claro que ali a gente vai trazer os eletrônicos, vai experimentar os eletrônicos. Então, é super legal, é super dinâmico, né, esse tipo de live, que realmente eu estou assistindo aquele tutorial de YouTube, mas de uma maneira mais divertida. E aqui é esse case de Zissu, que, enfim, outra coisa que eu acho que é muito legal falar de Zissu é que é um cliente recorrente, gente. Imagina, quem compra um colchão mais de uma vez, né? Então, a gente tem uma estratégia muito legal que a gente troca os influenciadores e a gente traz uma audiência incremental dos influenciadores. Então, a gente nunca repete o influenciador, porque a base deles é a mesma.
Então, claro, tem um mix ali de mídia com influenciadores novos, mas vamos lembrar que a gente está falando de um volume, de um ticket alto, de um produto que não tem muita recorrência, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um ROI de 8 vezes, hoje mais de 1 ano de lives com eles, trazendo essas pessoas novas que ajudam a gente a gerar essa base incremental. Diferenciais. O que é legal de trazer, tá, gente? Isso aqui é o porquê que as lives vendem, tá? Então, é a tech junto com dados. Que perguntas são feitas no chat e por quê? Isso aqui é fundamental. Isso aqui traz muito mais do que a venda na live. Isso aqui traz para a gente conhecimento que a gente vai martelar melhor no e-commerce, que a gente vai martelar melhor na comunicação e social media, que a gente vai martelar em todos os lugares. A gente tem cases super legais. Um deles é de uma marca de moda grande também, que todo mundo pedia para ver o forro do blazer. E o diretor do e-commerce me ligou depois e falou, Monique, obrigada por esse relatório. Eu vou colocar a foto do forro do blazer, que não estava lá. Então, assim, são coisas que às vezes parecem simples, né, gente? E a gente tem um super time, trabalha pra caramba. Mas, cara, tá aqui, eles estão dando feedback. Eles estão mandando as perguntas que eles precisam responder antes de comprar. É muito legal, porque, assim, quando a gente tem a experiência no e-commerce, a gente entra, a gente tem as fotos, a gente tem a descrição, mas eu não consigo ter esse tato do que falta. Por que o cara não ficou? Por que ele não fechou? Aqui ele conta pra gente. E mesmo os que não fecharam, contam, porque a gente consegue ver quem entrou, perguntou e comprou, quem entrou, perguntou e não comprou. Ou seja, talvez ele não gostou da resposta. É muito legal, gente, porque é o nível de dados que a gente está olhando aqui que a gente não tinha ainda. Esse feedback imediato. E o mais legal, eu tenho alguém ao vivo aqui para responder o feedback imediato e, se for bom de venda, converter na hora. Né? Então, acho que é isso. Assim, a gente tem o dado, a gente, claro, consegue olhar para ele de uma maneira muito mais detalhada, pós-live até, entender o que a gente vai fazer com isso. Mas, na hora, eu também tenho que ter alguém com muito bom jogo de cintura ali para converter. E aí, claro, a gente tem ali os produtos mais clicados, enfim. Pô, falei desse controle. 10 pessoas adicionaram no carrinho. Nossa, eu vou ficar mais tempo falando do controle. Então, a gente consegue entrar num lugar bem assertivo. Curso. O que é legal do curso? E é um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês, mas, obviamente, bem mais aprofundado. O curso, ele é o como. Então, uma coisa que mudou muito, foi muito legal do ano passado para cá, a gente percebeu que as marcas, ano passado, 2020, o que é live shopping? Esse ano, gente, é como eu faço a minha live shopping. Então, a gente entendeu que elas sabem que precisam, mas agora, assim, me ensina. Porque, claro, é muito novo, né? E nesse curso que a gente fez, a gente realmente fala de todos os passos. E como até, eu não quero trabalhar com influenciadora, eu quero trabalhar com alguém do meu ecossistema. Tá ótimo. Como é que você treina essa pessoa? Ao vivo não é para qualquer um, para começar, né? E a gente tem cenas maravilhosas nas lives que as pessoas se viram mesmo. Teve uma pessoa que caiu na live, gente. E se virou. Se virou. Por quê? É muito dinâmico, né? Então, poxa, cai um produto. Essa é clássica. Sempre cai um produto. E aí, pô, será que eu finjo que nada aconteceu? Não, gente. Pelo amor de Deus, é ao vivo. A pessoa gosta desse lado humano, né? Dá risada. Então, é engraçado, assim, mas são coisas que parecem, gente, simples, que fazem toda a diferença. Chamar as pessoas pelo nome. Nossa, essa pessoa vai ficar mais tempo na live. Então, aqui você vê o nome dela, né? A Mariana perguntou tal coisa. Mariana, peraí que eu vou te mostrar. Não, gente, vou mostrar para a Mariana. A Mariana se sente muito especial. Ela fica mais tempo. Então, são essas dicas, gatilhos, roteiro, dinâmica, que hoje estão num curso, uma plataforma de microlearning que a gente fez, justamente porque a nossa ideia é empoderar. A gente não quer que as marcas precisem toda hora de fazer treinamento. A gente quer empoderar, como a C&A, para que elas toquem sozinhas depois. Porque é importante que isso se escale dentro da cadeia, né? Para que um dia, hoje a gente está, principalmente aqui no mercado da América Latina, com as marcas mães, fazendo lives mais controladas, vamos chamar assim. Mas a ideia é que isso chegue na mão das vendedoras, né, gente? Pô, o shopping está com pouco movimento. Abre uma live aí. Eu tenho aqui X produtos no estoque, porque preciso esgotar. Bora. Então, esse é o lugar que a China já chegou, né? Esse é o lugar da escala da escala. E aí a gente tem esse ecossistema. O que é o ecossistema? Basicamente, os gaps. Então, a gente tem 3 agências de influenciadores, são sócias da Mimo, que é a Mind, da Fátima Pissarri, Preta Gil, a Satura Hall da Sabrina Sato, a Play 9 do Felipe Neto. O que é legal? E a Squid agora, o que é legal? A gente consegue trazer para dentro do flow da live já influenciadores treinados de todos os valores. Então,
o mais bacana é, essas pessoas, quanto mais lives elas fazem, claro, melhor elas ficam. E a gente hoje consegue entender para cada um desses 16 segmentos que a gente já trabalha, quem performa bem, quem não performa e por quê. Então, a gente também entrou num detalhe importante desse influenciador, que pode ser um influenciador e, de novo, pode ser alguém da marca. Tá? Então, o que é crucial? O que essa pessoa precisa fazer de quanto em quanto tempo para eletro, que é diferente de moda, que é diferente de beleza. Então, tudo isso é um detalhe importante na hora da conversão. Boa. E aí, aqui a gente entra um pouquinho no detalhe de como mesmo, tá? Então, tudo começa pelo conteúdo, que é um pouco do que eu falei para vocês, de entender, poxa, o que eu já estou trabalhando no meu marketing digital, o que a marca já está trabalhando no dia a dia dela, são as datas-chave do e-commerce? Não, a gente também vai falar nos vales, né, que a gente chama, que são as datas que normalmente não tem nada. Então, como é que a gente já vai trabalhar o ano que a gente só vai ligar ali essa experiência? Essa é a melhor forma, tá, gente? Tem gente que começa a querer criar coisas novas. Se a gente já tem ali um tempero que a gente sabe que funciona de assuntos, basicamente eu vou plugar um novo canal de vendas adicional, complementar. Então, eu sempre falo, não é e. Desculpa, não é ou, é e. Então, adicional, complementar a tudo isso. E aí a gente vai falar de conteúdo. Então, o conteúdo pode ser um tutorial, pode ser uma receita, pode ser cuidado de serviço, de salão, pode ser aula de drink, que normalmente performa super bem, bebida bomba. E um que a gente adora falar, quando a gente fala de conteúdo, foi a primeira live que a gente fez na história da Mimo, que é muito legal, que é um kit de básicos para grávida. E às vezes a gente pensa, nossa, fazer um conteúdo, meu Deus, por onde eu começo? Gente, a gente colocou uma obstetra junto na live, só isso. E aí tinha as grávidas desfilando com os básicos, só que a obstetra ficava tirando dúvida das grávidas. Ah, posso comer japonês? Ah, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então virou uma sessão, uma live gostosa, né, para as grávidas, que, by the way, tinha ali uma opção legal para eu poder me vestir durante esse momento. E foi uma live simples, gente. Super simples. Não era nem uma influenciadora. E bombou de vender. Então, às vezes, o conteúdo ele não é algo assim, nossa, eu vou criar e tal. Ele pode ser algo realmente mais simples. Escolha de produtos, tá? Aqui a gente traz até essa média, tá? Mas é óbvio que quando a gente fala de 16 segmentos, tem de tudo. Então, vou até exemplificar para vocês. Quando eu falo de agro, tudo isso aqui muda. Quando eu falo de moda, eu posso ir mais para 90 produtos. As lives, em média, elas têm 1 hora. Então, aqui é uma conta do quanto eu consigo mostrar para ser assertivo na conversão. Quando eu coloco 90 produtos numa live, é muito produto? É, mas se você pensar em moda, eu tenho sapato, eu tenho a calça, eu tenho a blusa, eu tenho o chapéu, bolsa, entendeu? Eu posso ter 1000 coisas. Então, o que é legal? De acordo com o segmento, a gente tem esse rate, tá? Quando é eletro, esse rate já vai para 30, tá? Para uma live ser bem sucedida. Porque o eletro, ele demanda uma explicação maior, mas é um processo um pouquinho mais educacional. Quando a gente fala de casa, decoração, móveis, a gente também coloca um pouco menos, porque eu tenho um momento ali de mostrar esse setup, de dar dicas e tudo mais. Então, isso varia pelos segmentos, mas realmente é uma conta ali legal para vocês terem. A gente sempre fala desses valores aqui, tá? Apesar de não ser, enfim, só isso que a gente tem de cliente, tem vários tickets diferentes também, mas hoje a gente sabe que a conversão mais rápida, mais imediata, ela está abaixo de R$1.000. Porque eu não penso tanto para comprar, né? Então, 200, então, gente, 200 bomba. Tá? Ticket médio 200, bomba. Abaixo de 200 é uma coisa a pensar, tá? Então, por exemplo, a gente tem Johnson. Como é que eu faço uma live para vender o shampoo de R$20 e essa live uma super produção? Não vai se pagar. Quantos shampoos eu tenho que vender para se pagar, né? Então, o que a gente faz normalmente? Kits. Pampers, a gente já fez assim, os seus 6 meses de fralda, com desconto, você vai comprar 6 meses de fralda, entendeu? Então, também você tem que ser criativo na hora de pensar no ROI da sua live. Olha para o ticket, olha para o que você consegue juntar ali, fazer os combos, e até colocar, enfim, mais de uma marca, se é possível, né? Oportunidades. Então, aqui um pouquinho já sobre Black, né? Mas, enfim, esse é o dia a dia, tá, gente? Então, o dia a dia a gente sempre fala do FOMO. O que é importante da live, tá? E às vezes a gente vê algumas lives que fazem isso de uma maneira que não vão instigar a pessoa para comprar na hora. Quando a pessoa começa uma live falando: oi, pessoal, tudo bom? Então a gente está aqui para contar sobre todos esses produtos dessa marca de moda, mas fica tranquilo que vai estar disponível depois no e-commerce. Gente, ninguém compra uma live. Tem que ser só na live.
A coisa da escassez, que é só agora, é só na live, é só na sua 1 hora, é muito importante. E as pessoas, deixa eu estar antecipando o slide, mas é importante contar, numa live de 1 hora, elas ficam de 5 a 15 minutos. Elas não ficam 1 hora, ninguém fica 1 hora. Então, o que é legal pensar? Que isso é bom, isso é McDonald's. Entra, interage e compra, entra, interage e compra. Eu tenho mais gente entrando, interagindo e comprando. Na analogia com o McDonald's, das cores fortes que eles querem que a gente coma e vá embora. O que é interessante, gente, é muito bom o rate assim, claro, o rate que vai de 5 a 15 minutos, quando chega em 15 é mais legal, porque a marca está conseguindo interagir mais e deixar as pessoas mais tempo lá, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter o FOMO para ela converter. Se eu chego e falo, eu estou te mostrando isso aqui, mas depois essa promoção continua a ficar tranquilo, beijo, tchau, vou ver depois, e esse depois nunca mais volta. Então, esse é o principal gatilho, gente, do live shopping, do formato live shopping one-to-many, como é na China. Existem vários formatos de live shopping, depois a gente pode falar disso. Tem o one-to-one, tem o multiseller, enfim. Este formato, que é um formato winner para venda, é um formato que precisa de escassez, de tempo, de só agora. Claro que a gente não vai pegar uma live de Dolce & Gabbana e ficar falando, é só agora, é só agora. Tem maneiras de fazer isso. Né? Então, cada marca tem um tom e tem maneira de fazer isso. O que a gente faz? Se é de 5 a 15 minutos que a pessoa fica, vamos colocar que é uma live de elétrico, normalmente o rate é mais perto de 15. De 15 em 15, a gente lembra a pessoa disso, porque são pessoas novas. Então, aquilo que pode parecer repetitivo para a gente, são pessoas novas entrando, interagindo e comprando. Então, olha, pessoal, você que entrou agora, a gente tem essa e essa promoção que vai ficar por mais X tempo, então aproveita e fecha sua compra agora. Você pode comprar, a gente normalmente mostra até a tela do celular no outro celular. Como é que você compra? Porque tem gente até hoje que está entrando pela primeira vez numa live shop e vai ter por muito tempo. A gente está na primeira curva. Então, tem gente que não tem noção que eu posso clicar na tela e comprar. Ela está vendo ali, mas ela não tem esse comportamento ainda na vida dela. É muito novo. Então, a gente literalmente ensina de uma maneira super didática, com o celular ali mostrando como fazer. Então, gente, oportunidades. 2 tipos de oportunidades são importantes. Desconto, claro, best-seller e tal. E conteúdo. Dentro desse conteúdo, o que eu posso ter? A gente teve um exemplo bem legal, que é uma live de Júlia Cubo de joia com a Mariana Ximenes lá. O que a Mariana Ximenes fazia? Dava as dicas dela, mas ela também mandava o cartão, era de Natal, o cartão de Natal para a família ou para a pessoa, assinado pela Mariana Ximenes. Então, é uma coisa a mais que você está dando ali. Então, esse tipo de coisa que é legal pensar. Eu estou trazendo um especialista, é um conteúdo legal, é uma aula de skincare, para Givenchy, a gente fez um tutorial de beleza. Então, qual que é o approach da marca? O que eu posso educar a mais aqui? Que pode ser interessante trazer numa live. Influenciadores, gente. Então, hoje, enfim, na China eles são chamados de KOL, Key Opinion Leader, a pessoa da opinião-chave. O que é muito importante trazer para vocês? Eles convertem mais? Convertem. Quem converte mais? O micro e médio influenciador. Celebridade converte? Não. E aí é interessante trazer porque, enfim, eu venho de uma agência grande, trabalhava com marcas grandes, que trabalhava com celebridades, né? A celebridade vai te trazer awareness, mas não necessariamente uma conversão. Essa turma que eu falo de micromédia é uma turma que tem até 1 milhão, sendo 1 milhão ruim, tá? Então tem uns 500 mil, 100 mil seguidores, já está melhor, e ali de 50 para 100, dependendo do segmento, é melhor. Por quê? Quando eu tenho menos pessoas, eu tenho um público mais qualificado. Normal. Então, eu ainda não espalhei muito a minha audiência, né? É uma turma que está ali naquele filtro. Comecei meu Instagram fazendo ginástica, tá? Uma turma de fitness. Pô, vou vender suplemento? Vou vender com essa turma. Então, a gente já testou isso. É muito melhor eu ter um micromédio, que eu vou pagar menos, meu custo vai ser mais baixo, eu vou vender mais, do que ter uma celebridade, que eu vou fazer uma vez e vou falar, não, gente, live shop não funciona. Então, tudo isso são escolhas importantes na hora de fazer a live. Dá para fazer sem influenciador? Eu estou falando bastante isso, que é uma pergunta que bastante marca faz para a gente. Dá. Você vai vender menos? Vai. Por quê? Porque o influenciador traz gente. E a gente tem uma estratégia, junto com o influenciador, de trazer gente. Então, por isso que até as marcas que até convertem bem, falam para a gente que não querem influenciador, a gente fala, faz uma e testa. E, normalmente, eles seguem. Tá? Então, o que é o melhor combo? É uma pessoa da marca, que entende tecnicamente dos produtos, apresentando a live, junto com o influenciador, que vai fazer a identificação com o consumidor e vai trazer uma audiência incremental. É importante ter 2 pessoas apresentando a live, porque aí fica menos aquela que eu falei, aquele programa de TV, aquela apresentação, aquele show eu aqui sozinha, e mais um bate-papo de 2 pessoas que você entra e você quer fazer parte daquele bate-papo também. E aí tem toda uma parte, gente, importante de
como treinar essas pessoas, mesmo os influenciadores, até para trazer exemplos para vocês. Assim, Isis Valverde, atriz, a gente treina. É diferente fazer uma live normal e uma live de venda, onde ela tem que fazer de X em X tempo um gatilho para venda. Então, existe um treinamento para live shopping, tá? Que é super importante ser feito antes da live. Como que é a dinâmica da live, gente? Então, tem essa duração de 1 hora, os 2 apresentadores. Quando a gente fala de cenário 100% interativo, é que, é claro, gente, é a lei de Murphy, a gente não pode ter. Sempre, se você tiver tudo aqui atrás, tem que ter o que está vendendo na live. Sempre vai ter aquela pessoa que quer justamente isso aqui que você não colocou à venda. Então, assim, isso é a primeira principal regra do que você vai apresentar ali. E aí, outra coisa legal, gente, é interativo porque é vivo. Eu tenho 2.000 pessoas simultâneas, ou 100 simultâneas que seja, perguntando sobre esse produto que está aqui atrás. Eu vou continuar falando desse? Não. Então, eu vou analisar esse chat de maneira viva. Poxa, todo mundo quer saber do controlinho, que era a última coisa que eu ia mostrar. Ah, peraí, gente, vamos vender, as pessoas só vão ficar 5 minutos, é agora. Então, paro tudo, pego o controlinho, falo do controlinho. Ah, agora estão perguntando da blusa. Vou falar da blusa. Então, esse roteiro, é claro que existe uma ordem, uma organização, porque se não estiverem perguntando, eu vou seguindo, mas ele é vivo. E a gente sempre fala, pergunta feita, pergunta respondida. É cliente querendo comprar. A gente qualificou esses leads, a gente já entendeu que são pessoas que têm intenção de compra. Elas entraram na live, elas querem comprar. Gente, vamos falar com todo mundo? Então, existe uma pessoa que vai interagir no chat, responder no chat, e existe uma pessoa que vai jogar essas perguntas no ao vivo, que aí são as perguntas mais feitas. Então, eu posso ter uma pessoa perguntando do controlinho e 20 perguntando da blusa. Aí eu vou, claro, priorizar a blusa. Tá? Que mais, gente? Aí, apresentadores, a gente falou, o roteiro é uma coisa que é vivo, mas a gente gosta de ter sempre uma organização, né? Então, não é aquele roteiro de fala. A gente também não gosta de usar, por exemplo, TP, não sei quantas conhecem de produção, mas TP é aquele que você fica lendo na hora. Por quê? Aí vira uma coisa, de novo, uma apresentação. Então, é legal que seja vivo, bulletizar, então, tópicos, fichas e pessoas que consigam lidar com o ao vivo dessa maneira. Normalmente, gente, um bom vendedor de uma marca faz super bem uma live. Ele conhece o produto, ele conhece o público. Então, o que é legal é que as marcas já têm o que elas precisam para bombar dentro do que elas têm hoje. Então, é celular, internet e olhar ali, peraí, quem tem mais jogo de cintura aqui? Ah, não, você sempre tem um vendedor engraçado, um gerente muito bom. Então, essas são as pessoas que a gente tem que colocar na live. E até dá para fazer uma coisa legal, que é gamificar essas pessoas. Poxa, vou fazer ranking. Quem vender mais vai estar na live, vou treinar essas pessoas, a gente tem o curso. Então, dá para trazer muita coisa interessante que vai ainda melhorar o teu dia a dia ali da marca. Como e onde divulgar, essa é uma parte muito importante. Então, vamos lembrar, né? A gente, na Mimo, é um SaaS. A gente não tem audiência, mas a gente tem conhecimento. Então, a gente fez muito teste AB. A gente sabe que mensagem funciona melhor no e-mail marketing, que mensagem funciona melhor em social media, que mensagem funciona melhor em cada canal e quando em cada canal. Então, e-mail marketing é uma semana antes. Social media, 3 dias antes. É instantâneo, Instagram. Então, eu não vou ficar martelando todo dia, as pessoas vão dar um follow na marca. Então, tudo tem uma dinâmica, tem teste AB por segmento. Então, existe uma agenda de divulgação de live orgânica mesmo, tá? Não estou falando de mídia aqui, para a gente justamente ter o melhor resultado possível. E ela acontece, gente, num combo, tá? Então, os canais da marca, os canais do influenciador, os canais, às vezes, do vendedor, todo mundo junto, fazendo um boost para as suas audiências, filtrando essa audiência. Ah, você que vai ter uma live shop, a minha Black vai ser uma semana antes, tal dia. Você quer participar? Se inscreve aqui. É muito legal quando a gente faz essa pré-qualificação dos leads, porque aí eu entendo, nossa, eu tive 200 pessoas que se interessaram, eu tive 2.000. Legal, abrimos uma live. Ah, eu tive 10, puxa, acho que eu vou puxar um pouco mais. Então, tudo isso são dados interessantes para você construindo a sua live, tá? E a gente tem hoje, enfim, é legal porque assim, a gente percebeu do começo isso, gente. Eu lembro, assim, junho, julho de 2020, a primeira marca que falou para a gente, não sei fazer uma live. A gente falou, oh my God, precisamos ensinar. E aí, junto com a nossa tech, veio toda essa parte de full service, de conhecimento. A gente tem realmente especialistas em live shopping de produção, especialista de divulgação, especialista em dados. Então, hoje a marca faz a live e o pós-live dela é conversar com um especialista em dados de live shopping.
Ele vai falar, você teve 20% de engajamento no chat. Para o seu segmento, isso é baixo. Você precisa fazer isso aqui para melhorar. Então, é muito legal que a gente já consegue entrar nesse detalhe. Aí são gatilhos de venda, tá, gente? Então, assim, o que é importante? Isso que eu também já antecipei aqui desse slide. Aqui são o tempo médio por segmento destes segmentos que as pessoas ficam, tá? Moda e beleza, que são segmentos que vendem muito bem. Olhem como é pequeno, é 5, 6 minutos. É ruim isso? Não, gente, tá ótimo. Em 5 minutos eu entro, faço a minha pergunta, faço a minha compra. Sensacional. As pessoas são imediatistas, não tem problema nenhum com isso. Eletro é 14, que é mais educacional. Casa e decoração é 8. Então, lembra que a live tem 1 hora, mas as pessoas estão entrando e saindo neste rate aí de tempo. Gatilhos devem ser repetidos, dinâmicas de interação, como eu falei. E sempre lembrar de chamar as pessoas pelo nome. Gente, isso vende. O que é legal para fazer uma live, né? Então, hoje é o e-commerce, né? Então a gente integra lá com o Traycorp. Eu consigo fazer com um ring light e celular, ou apenas o celular. A gente normalmente indica o ring light, que ele dá uma carinha ali legal, dá uma luz bacana para os produtos. E também depende de produto, né, gente? Então, enfim, tem produtos ali, Samsung, eu quero mostrar a tela e as cores, aí não tem como escapar de uma câmera mesmo, tá? E internet, claro. Aí a gente sempre tem esse detalhe também, gente, porque normalmente, já fala de shopping, ou dependendo do local, loja, né? A gente gosta de fazer lives nas lojas, no ambiente físico, caso a marca tenha, se não tenha um ateliê, enfim. Porque fica mais vivo do que estúdio, né? Que é uma coisa muito que distancia. Normalmente não tem uma internet boa, então a gente também indica parceiros que trazem, a gente já fez live até em Altar do Chão, não sei se você conhece, Alter. Que, gente, foi uma internet satelital, mas rolou. Então é isso, assim, tem que ter um mínimo de internet. Eu sempre brinco que é a cobertura do casamento. Não adianta nada a gente fazer uma super live e aí, né, chove no dia e não tem a cobertura. Então tem que ter uma internet. A gente sempre fala de um 100 de up, 100 de down, de download para fazer, no mínimo. Isso aqui é um pouquinho para fechar, não sei como está meu tempo, mas como funciona a dinâmica. Então, integra. Aqui é o admin, onde eu vou subir minhas lives, com autonomia e flexibilidade para fazê-las quando eu quiser. Eu vou streamar através de um app streamer e vou ter a jornada aqui do consumidor final, que é customizável. Então, as cores são customizáveis para a marca, e aí para o consumidor eu posso tirar o chat, tirar o destaque, enfim, eu consigo ter uma experiência com a minha cara. Onde acontecem as lives, então a gente tem hoje essas integrações que é legal trazer para vocês, são bem plug and play mesmo, tá, gente? Então, até um caso que, enfim, é internacional, que é Schutz em Nova York, do ok para o Go Live foi 1 semana, tá? Então, só para vocês entenderem que realmente funciona e é dinâmico. Pode falar. Não, é que acabou mesmo? Ah, tá bom. Achei que você tinha uma pergunta. Vamos lá. Gente, a experiência mais humanizada mesmo. Então, Meets, Zoom, é o mais humanizado que eu consigo chegar no digital. Estou ali, estou numa live. Então, olha que legal, olha a proximidade que eu consigo trazer com escala de vários clientes em uma única hora. Menos, né? Que a gente já falou aqui que são poucos minutos. Aqui é um pouquinho de uma live de sucesso, tá? Então, a gente não olha apenas para a venda. Claro que a gente olha para a venda, mas não apenas isso. A gente olha para engajamento. Então, o rate médio que tem que ter de engajamento é 16, 20, 30, já estamos vendendo. Minimamente 4 mensagens por pessoa indica intenção de compra. Então, a gente também olha para isso. Quantas perguntas uma única pessoa faz nesse chat? Ah, fez 2, não teve um engajamento tão bom. Começou a fazer mais de 3, 4, tem marcas que é 5, legal, as pessoas querem comprar. Elas estão muito interessadas. Tempo médio assistido normalmente é de 6 minutos. Passou de 6, também é muito legal. Não indica que eu estou vendendo mais ou menos esse rate, mas indica que eu tenho interesse naquele conteúdo, que é uma outra informação importante. E a média hoje, tá? Eu estou falando de média de audiência simultânea para vocês, mas também varia muito, tá, gente? Então, poxa, eu vou colocar mídia, não vou colocar influenciador. Então, a gente tem esses números, essas faixas que eu falei para vocês de lives de 500 pessoas, live de 2.000, live de 20 mil, live de 100 mil pessoas. Hoje, esse é o histórico aqui do Brasil, de acordo com o esforço que eu vou colocar nessa divulgação, valor que eu vou investir com isso e tudo mais. Importância da recorrência. As lives, elas são como um comportamento de programa de TV. Então, lembra aquela época da MTV? É que eu trabalhei na MTV, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Que a gente parava para ver o clipe novo da Madonna, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, eu começo a ter ali, entendo que a Samsung toda quinta-feira tem uma oferta para mim. Poxa, eu vou comprar o Flip. Espera aí, eu vou esperar a quinta. Então, são coisas que são complementares,
Então, a gente consegue trazer coisas na live, às vezes, ou lançar coisas na live que podem estar depois do e-commerce? Claro, é o que a gente faz normalmente. A gente só não dá esse spoiler no começo da live, de novo, senão ninguém compra. Então, se quer falar que vai ficar no e-commerce depois, todas as ofertas está lançando, faz a live, deixa para o final da live isso. Gente, surpresa para vocês, diretoria ficou louca, vou liberar isso aqui em um mês. Entendeu? Mas pelo menos você garantiu as compras dessa live. E quando a gente tem recorrência, a gente tem 20% de engajamento superior, tá? Então, sim, a gente vê um comportamento das mesmas pessoas entrando nas lives recorrentes. Vai muito além das vendas, gente, para fechar. Então, é relacionamento com o cliente, é inovação, é o feedback em tempo real. Leads qualificados é uma coisa que a gente não falou, mas, basicamente, para entrar no chat, eu dou ali dados não sensíveis, tem um opt-in, mas eu coloco meu nome e e-mail. Então, eu sei quem entrou, eu sei quem interagiu e comprou, e eu sei quem interagiu e não comprou, para eu fazer um retarget nessa pessoa. Isso é super bom, tá? Oportunidades e gatilhos de Best, tá? Então, assim, gente, Best Friday, Black Friday, o que é interessante trazer? Óbvio, como todos sabem, não precisa falar muito, é o desconto, mas a maneira de trazer o desconto é importante. Então, eu vou fazer isso no final do mês de novembro, ou eu vou fazer em um dia apenas. Essa estratégia comercial tem que estar muito bem amarrada e muito bem comunicada nessa live. Eu vou fazer isso X tempo, eu tenho minha estratégia comercial que eu vou esgotar, vou fazer até esgotar os produtos. Legal. O que eu vou contar na live, gente, ele tem que focar na escassez. Então, esse é só uma hora. Depois você dá a surpresinha depois. Então, sempre lembrem disso. Escassez. Se coloquem no lugar. Quem não gosta de desconto, né? Se coloquem no lugar dessa pessoa. O que se eu fosse o meu consumidor, o que eu pararia a minha vida para ver essa live agora? O que vai ter? Tá? E aí eu sei que esse combo que a gente tem que fazer de desconto e conteúdo, né, é o melhor mix que a gente pode ter para esse evento. Então, é um evento que normalmente, sim, são produções maiores, tá? São que a gente brinca de produções mais show. Precisa ser, não precisa, pode ser celular e internet. Isso dito, é um momento legal de trazer novidades também da marca, já dar aquele spoiler também do final do ano que vem. Então, é um momento de muita troca, né? É um momento normalmente maior do que uma live dia a dia. Então, eu posso trocar mais, eu posso chamar um convidado especial, posso chamar um cliente para chancelar meu produto. Então, existem aí táticas do que a gente faz que é mais assertivo especificamente para essa data, tá? Sempre, claro, com o FOMO junto. Aqui é um pouquinho do que a gente fez ano passado, tá? Então, foram suas lives simultâneas aí na Black Friday mesmo no dia. Mas, enfim, são segmentos diferentes, estratégias diferentes, mas todos muito focados na escassez na própria live. Algumas marcas, inclusive, fizeram a Black só na live, tá? E conseguiram ter um resultado super importante. E aí, tá meio longa a apresentação, vou fechar aqui já. Mas, basicamente, aqui a gente fala um pouco de Live Pocket, um pouco de Live Show, que existem essas duas possibilidades, tá? Acho que para Black é mais... Normalmente as pessoas vão mais para live show. E aqui a gente também fala do que a gente percebe aqui no Brasil, tá? Isso eu não estou falando Latam, mas Brasil mesmo. Então, as pessoas são sociáveis, as pessoas gostam de interagir socialmente. A gente foi top ranking aí desde o Orkut até TikTok, né, em mídias sociais. Por quê? A gente tem esse comportamento. E uma coisa mais legal que a gente percebe ainda é que nas lives, gente, as pessoas se ajudam. As pessoas que não se conhecem, elas viram assim, Mari, compra branca, calça branca, tá mais bonita. A gente fala, gente, como assim? A pessoa não se conhece. Ela tá querendo se ajudar. Então, assim, a gente vai para um outro nível do early adopter ali, do live shopping, tá, gente? Porque a gente é essa coisa mais próxima, né, mais quente. Então, é legal que a gente percebe que tem uma assertividade muito grande com o nosso público. Aqui um pouquinho de número, tá, gente? Então, esse é um número de onde vai bater 2025, 1,2 trilhões de valor transacionado em dólar, tá, de GMV, de social commerce, tá? 20% disso é live shopping. Então, social commerce de maneira geral, mensageria, enfim, e o live shopping já é 20% disso e crescendo exponencialmente ano a ano. Aqui tem um videozinho. Será que se eu clicar de novo, solta ou solta daí? Tá. Fazer live na Mimo é muito fácil. Você tá aí junto com a gente, interagindo. Fica na peça que você gostou, você já vai poder comprar imediatamente e vamos revolucionar o varejo.
rápido, prático, indolor. Nunca mais o mundo continuará o mesmo. Eu quero comprar desse jeito, eu quero ter essa experiência de quando vão falar na minha casa. A Mimo. Mimo. Vem pra Mimo. Vem pra Mimo. Vem pra Mimo. Eu adoro esse indolor, que foi uma coisa totalmente espontânea, né? Óbvio que a gente não podia falar que era indolor, né? Mas enfim. É isso, gente. Aqui tem um pouquinho, se querem saber um pouquinho mais, a gente vai ficar também um pouquinho aí. E um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ah, quer fazer o Q&A? Quer fazer perguntas e respostas, se quiser? Bom, obrigado, Monique. Vai ficar perguntas e respostas para quem ficar aqui, vai ter a chance de falar com ela pessoalmente, então da próxima vez venham presencialmente para cá. A gente vai deixar... Passamos do segundo tempo, fomos para a prorrogação, né? Estourou um pouco o tempo, mas a gente vai deixar aqui um QR Code para que vocês possam fazer as perguntas. A gente vai falar com os palestrantes, tanto de quem apresentou antes, né, no primeiro tempo, essa metáfora aí da questão da Copa. E obrigado, Monique, por desmistificar essa questão do canal. Acho que todo mundo aqui sabe que se tiver carisma e tiver conteúdo relevante, agora a gente tem o que antigamente era o canal de TV, né, do Shoptime da vida, que era totalmente só mandando o conteúdo, agora podendo interagir e popularizando essa forma de contato mais humanizado. Então, eu queria agradecer para todo mundo que veio, para todo mundo que assistiu. Acessem os conteúdos. Pelo QR Code também tem aqui uma avaliação dos palestrantes e a gente tem bastante material para que vocês possam poder ter acesso também a dicas para Black Friday. A gente vai ter aqui o tour para o nosso Data Center, então quem está aqui pessoalmente também, e depois quem quiser pode vir até aqui e ter contato conosco para visitar a Local Web e visitar o nosso Data Center. Então procurem ali atrás a Dani, quem está aqui pessoalmente, ela está ali com a mão levantada, e eu espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo. Obrigado.